Hora de ligar o piloto automático, não aqui, é claro, mas nas máquinas agrícolas por esse Brasil produtor. Em nossa aula de hoje sobre agricultura de precisão, vamos falar sobre o piloto automático e a importância das máquinas para aumentar a produção. Olá, bom dia. Hoje iremos falar sobre agricultura de precisão, mais propriamente dito no piloto automático. Mas só para entendermos um pouco, a agricultura de precisão, como a gente já comentou em outras aulas, é um conjunto de ferramentas, certo? Que o produtor tem hoje para melhorar a sua produção, melhorar a sua eficiência na lavoura. Então, a agricultura de precisão, uma ferramenta que cresceu muito em termos de Brasil, em termos de mundo, foi o piloto automático. O que é o piloto automático? Só para nós entendermos, o nosso operador, o nosso produtor, o gerente da fazenda, ele está lá em cima de uma máquina e ele precisa ter um alinhamento, ele precisa seguir um alinhamento. Nas cidades, a gente tem ruas. Eu vou para a quadra 1, eu vou pegar a rua tal e chego lá. Na lavoura, a gente não tem isso. Nós não temos, assim, dentro de um talhão, nós não temos estradas, nós não temos as ruas. Como é que o produtor, como é que o nosso operador, ele vai se orientar? Então, criada as retas A e B, certo? Ou seja, seriam as estradas imaginárias, conforme a largura do seu equipamento, conforme o espaçamento entre passadas, ele cria as A e B. Essas ABs, como são chamadas, elas vão dar o sentido de deslocamento. Também é importante dizer que o operador, que o gerente da fazenda, é a pessoa mais habilitada, mais indicada para trazer esse alinhamento. Ou seja, hoje a gente sabe de que na região sul, por exemplo, nós temos problemas sérios com chuva. E aí, deixo um recado para os produtores lá do sul, por exemplo, que a chuvarada, e quem acompanhou, quem visitou sabe, que deu bastante transtorno, que deu muita perda de material, de solo. Por quê? Porque a água seguiu as passadas de pulverização, as passadas das máquinas. Então, aí, volta a dizer, o gerente da fazenda é a pessoa que tem que trabalhar a AB da melhor forma possível. Você vai ser uma AB em nível, você vai ser uma AB em curva para acompanhar os contornos, que fique melhor, e assim por diante. Então, e o piloto automático, por sua vez, o que ele vai fazer? Ele apenas vai guiar a máquina em cima da estrada imaginária, conhecida no meio rural como AB, para o operador. Então, na verdade, não vai ser o piloto que vai dizer, não, eu quero seguir essa ou aquela. É o operador, pelo seu conhecimento, pela sua habilidade, que vai fazer isso. Então, o piloto automático é um sistema de direcionamento para máquinas agrícolas. Ou seja, o que seria isso? O que ele faz? Ele contribui com a qualidade das operações. Por quê? Hoje nós temos máquinas relativamente grandes, temos áreas grandes também. E como é que o operador ele se baseava para seguir um alinhamento? Antes do sistema GNSS, o operador ele se guiava por marcadores de espumas, marcadores visuais, formas que ele mesmo criava muitas vezes lá na sua fazenda para ter o melhor, vou dizer assim, direcionamento possível. Com a chegada do GNSS, com o desenvolvimento dessa técnica, ele criou a AB e dentro dessa AB ele instalou na sua máquina um conjunto que possibilita o direcionamento automático, ou seja, o piloto automático. E de que forma ela contribui na qualidade das operações? Porque eu tenho AB, eu posicionei a máquina na sua AB e digo para ela, siga, ou seja, com um toque de tela, com um toque de botão, o operador vai acionar o direcionamento automático e a máquina vai seguir o seu rumo. Claro que sempre é importante dizer, monitorado pelo operador. Porque hoje, com a tecnologia que temos, a máquina não consegue saber se ali tem um poste, se ali tem uma intervenção, se ali tem alguma interferência. E isso, novamente, o operador tem que fazer. Melhora a comodidade
do operador. Logo, logo fica uma pergunta, poxa, mas o operador lá na máquina, ele está trabalhando ou ele está passeando? Não, ele está a trabalho, ele está trabalhando, só que nós sabemos que as jornadas são lá de 6, 8 horas, 10 horas muitas vezes, aonde o operador fica fazendo a mesma atividade. E como a gente é um ser humano, isso causa um certo cansaço, isso, vamos dizer assim, nos causa uma certa uma margem de erro. E o piloto automático facilita isso, porque quando a máquina está sendo dirigida automaticamente, sobra esse tempo para o operador fazer o acompanhamento das outras operações. Por exemplo, numa pulverização, o operador tem mais condições de avaliar se a pulverização está sendo boa, como é que está, vamos dizer assim, a disposição de cauda, como é que está o controle de deriva, como é que está as condições climáticas, muitas vezes, porque isso é um acompanhamento constante que o operador tem que ter. Um exemplo, ele está aplicando e por sua volta o vento iniciou, certo? Começou a aumentar o vento. A pulverização com certeza não irá ficar boa, com desperdício de produto, com possível dano até ao meio ambiente. Então, aí entra na questão de que o direcionamento automático veio a contribuir também nisso aí, certo? E por isso que hoje, a nível de mundo, o piloto automático foi a tecnologia, foi a ferramenta que mais cresceu em todas as áreas. Então, isso aí. Vantagens. Então, como a gente já havia comentado, diminui os erros de paralelismo. Mas aí volto a chamar a atenção do nosso produtor, que está lá na sua fazenda nos assistindo, de que muitas vezes a gente imagina que o piloto automático, que o equipamento, máquina, não está bom. E muitas vezes, meu amigo produtor, não é o seu, vamos dizer assim, muitas vezes o seu equipamento que não está bom, mas muitas vezes o sinal que ele está recebendo não está acurado, não está preciso. Então, na aula anterior, quando a gente falou sobre GNSS, a gente mostrou a diferenciação entre precisão e acurácia, certo? E aí, para que o piloto automático funcione bem, para que seja satisfatório, para que o produtor consiga fazer suas 4, 5, 6, 8 passadas sequenciais numa mesma cultura e para que essas passadas sejam realmente paralelas e precisas, e como a agricultura de precisão sugere, certo? Nós temos que cuidar do nosso sinal. E aí já falei, nós temos lá o sinal SF1, certo? Que para o direcionamento piloto automático ele é bom, mas não vai ter muita acurácia. O SF2, que já melhora bastante isso, que já é um sinal bem interessante. O RTX, que já tem ainda um ganho nesse sentido. E a RTK, que realmente sim, essa seria, vamos dizer assim, a melhor condição possível de direcionamento automático com acurácia, certo? Então, deixo para o produtor que realmente o seu direcionamento, vamos dizer assim, a sua qualidade de piloto automático tem muito a ver com a qualidade do sinal que ele está recebendo. Então, o piloto automático aumenta o rendimento operacional. Por que aumenta o rendimento? Da mesma forma que nós temos, e a gente já comentou, um operador, vamos dizer assim, um operador sem fadiga, um operador bem fisicamente, certo? Ou seja, sem estresse da operação, ele vai ter um rendimento melhor, certo? E além disso, ele simplesmente chegou na sua AIB, direcionou a máquina, localizou a máquina, deu início da operação e a máquina vai por si só. Então, realmente melhora um monte o rendimento. Permite a operação com mais de um equipamento na mesma área. O que quer dizer isto? Vamos supor que o nosso produtor lá na sua fazenda tenha 2, tenha 3 pulverizadores, certo? Para evitar desperdício, para evitar transpasse, ele cria as ABs, o seu agrônomo, melhor dizendo, cria as ABs lá no escritório, importa para o controlador GNSS
esse controlador GNSS ele vai receber as coordenadas de A e B criadas lá pelo nosso gerente, pelo nosso agrônomo. E essas coordenadas elas vão ser passadas para as 2, 3, para as 4, para as 5 máquinas que o produtor tem na sua fazenda. E assim sendo, cada máquina, podendo começar em diferentes pontos, vai estar localizada corretamente e quando tiver o encontro das operações, não vai ter transpasso, ou seja, o encontro vai ser perfeito. Aonde terminou a máquina A, realmente, exatamente ali, vai começar o trabalho da máquina B. Isto, meu amigo produtor, é muito importante porque se o produtor hoje levar agricultor de precisão realmente à risca, ele vai ver que o transpasse, que a sobreposição tem sido algo preocupante, seja no plantio, seja na pulverização, seja na colheita ou outras tantas. Então, com perda de produto, muitas vezes, sobreposição de produto, sobreposição de sementes, perda de combustível, perda de eficiência de maquinário e assim por diante. E pode iniciar o trabalho em qualquer ponto da lavoura. Ou seja, o produtor criou suas A e Bs lá, fez o seu gerenciamento da área, importou as A e Bs para o equipamento, hoje ele precisa repassar somente essa parte aqui, ou a lavoura precisou de outra intervenção, ele vai naquele ponto exato e faz ali. Então, realmente isso aqui tem vantagens e o piloto automático hoje tem trazido grandes ganhos ao produtor. Então, para concluirmos as vantagens do piloto automático, pode-se dizer que hoje um piloto automático bem utilizado, ou seja, bem calibrado, com um sinal acurado, o operador está tendo uma economia de 3, 4, 5, até 8% muitas vezes dos insumos, da semente e dos fertilizantes. Por quê? Porque se ele tem um paralelismo exato entre passadas, ele pode reduzir, por exemplo, a quantidade de transpasse na pulverização, ou seja, que antes ele tinha lá 30 centímetros, hoje com o sinal acurado ele pode ter um transpasse de 0, ou seja, exatamente paralelo, extremamente exato. Então, esse é a grande vantagem do piloto automático e com o sinal acurado. Então, essa é a grande vantagem dela. Seguindo nos tipos de piloto, nós temos o piloto elétrico e o piloto hidráulico. Certo? Então, como piloto elétrico, o que nós temos? Nós temos a parte, vamos dizer assim, da adaptação do piloto que vai no volante da máquina. O inconveniente do piloto elétrico é que, quando a operação está sendo feita, o volante está sendo girado, como se o operador estivesse girando ele, mas isso está sendo feito pelo piloto elétrico. Então, ele pode ser acoplado diretamente no volante da máquina ou na parte superior da orbital. Sendo assim, o que acontece? Vamos dizer, tem um pouco, vamos dizer assim, não é um sistema tão bem apurado, mas com uma eficiência relativamente grande. Certo? Só que é importante salientar que para que o piloto elétrico funcione corretamente, a máquina do nosso amigo produtor, ela deve estar com o sistema elétrico certo, ou seja, a voltagem do alternador tem que estar boa, a corrente elétrica da bateria tem que estar suficiente e o equipamento ser bem calibrado, certo? Ou seja, ser bem ajustado. Também é importante salientar que as ponteiras, que o sistema de direção, ele deve estar justo. Por quê? Porque se tiver alguma avaria, tiver algum desgaste, o piloto não vai ter como entender esse desgaste e conseguir suprir esse erro. Então, o produtor muitas vezes tem um sinal bom, um sinal acurado, tem um piloto bom, mas muitas vezes tem um desgaste mecânico na sua máquina que vai comprometer toda a operação. Então é importante deixar salientado isso, de que um problema elétrico, um problema mecânico
vai causar o erro no paralelismo entre passados. E o que o produtor muitas vai ver é que a passada não ficou bem exata. E aí vai ter que investigar a sua causa. Certo? Seguindo, temos o piloto hidráulico. Qual que é a diferenciação entre piloto elétrico e hidráulico? O hidráulico, ele é acionado, ele vai integrado, pode ser integrado ou não, mas ele vai diretamente no sistema hidráulico da máquina. Novamente dizendo que se a máquina não estiver com a manutenção adequada, ou seja, as pressões hidráulicas lá da bomba não estiver boas, o óleo não está bom, os filtros obstruídos, com certeza esse piloto hidráulico não vai trabalhar da forma que deve. Então, sendo assim, a manutenção da máquina novamente é algo imprescindível para que tenha uma boa operação, para que o piloto trabalhe bem. Então, o piloto hidráulico ele pode ser adaptado ou pode ser integrado na máquina, certo? Onde o mais exato, o mais, vamos dizer assim, exato de todos seria o integrado na própria máquina. Então, muitas vezes, quando o produtor for comprar uma máquina, já vale a pena comprar o piloto integrado, porque se ele for utilizar, por quê? Porque aí, na concepção, lá quando a engenharia foi para fazer a máquina, já teve todos os cálculos, teve toda, vamos dizer assim, a concepção para que o piloto hidráulico trabalhe muito bem. Então, tanto um quanto outros fazem um bom trabalho, certo? Volto a dizer, com manutenção certa, com um operador treinado e com uma calibração boa, o piloto automático vai fazer muito bem o seu papel, certo? E aí resta saber se o nosso operador, se o nosso produtor, se o nosso gerente vai conseguir explorar esse equipamento da melhor forma possível. Então, sendo assim, volto a dizer que a agricultura de precisão nada mais é do que precisão total nas atividades que nós estamos realizando, seja pulverização, seja plantio, seja colheita, e o piloto automático é uma ferramenta que veio para nos ajudar, é uma ferramenta que está crescendo muito e que com certeza hoje o produtor que ainda não está utilizando vai, daqui a 2, 3, 4, 5 anos vai instalar e vai ver o ganho que tem com ele. Então, essa parte aí. Teremos outros itens de plantio, de colheita que a gente vai desenvolver nas aulas seguintes. Amanhã mais uma aula sobre agricultura de precisão que impulsiona a produção e ainda preserva o meio ambiente.